Olá, queridos, Academia da Fé de Icaraí, amados irmãos, a saudade é grande. Visitantes de outras igrejas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de 5 minutos. Nos acompanhe aqui nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook. Estamos atualizando os podcasts, as mensagens que estão sendo pregadas nos cultos. Nós estamos liberando os áudios, durante esse período da quarentena, do isolamento social. Nós estamos liberando os áudios para que você possa ouvir novamente através dos podcasts, tá bom? É só você acessar lá a Academia da Fé de Icaraí, Academia da Fé de Niterói, você vai achar o nosso podcast e vai poder ouvir novamente as mensagens que foram ministradas ali, ok? Queridos, nós estamos dando sequência a uma série de mensagens falando sobre fé. O que é a fé bíblica? Fé versus esperança, o poder da palavra de Deus nos nossos lábios, Falamos muito sobre isso. Eu te aconselho que você reveja novamente os vídeos anteriores, porque eles seguem uma sequência e vai te ajudar muito, vai te beneficiar, vai fortalecer você, porque sempre quando expomos a palavra viva de Deus, traz fortalecimento, ânimo, renovo para a nossa vida e muda a nossa mentalidade, ok? Hoje eu queria compartilhar com você o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, versículo 17 e versículo 18. Diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Um outro texto também que está em Romanos capítulo 4, versículo 17, diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse é o método de Deus. E hoje, queridos, eu quero dizer para vocês que existe uma diferença muito grande, uma diferença enorme entre chamar à existência as coisas que não são como se fossem e chamar as coisas que são como se não fossem. Entendeu o trocadilho? Há uma diferença entre chamar à existência as coisas que não são como se fossem e chamar as coisas que são como se não fossem. Queridos, o método de Deus, o método que Deus usa é chamar à existência as coisas que não são. Nós vemos isso em toda a palavra, começando lá por Gênesis. Então, em outras palavras, Deus chama a manifestação. Deus chama a manifestação, a existência. Isso é importante. Ao fazer isso, Deus ele anula o problema existente. Esse é o método que Deus usa. Então, se o problema existe, se existe uma dificuldade, você não nega, obviamente, a realidade, você não nega o problema, você não nega os fatos existentes. Se você está doente, por exemplo, você não nega que está doente. Se você está atravessando esse momento de dificuldade na sua vida, nessa área, você não nega isso. Mas por outro lado, você também não quer estar sempre confessando a sua doença, confessando que está doente, concordando com isso, não é verdade? Algumas pessoas elas entendem mal a mensagem quando nós pregamos, porque elas dizem o seguinte: olha, eu não estou doente, quando na verdade ela está atravessando um momento de dificuldade. Uma coisa somos nós concordarmos com a doença e com os sintomas, outra coisa é nós concordarmos com a palavra de Deus. Nós não negamos as realidades naturais, nós apenas não concordamos com elas, porque nós concordamos com a palavra de Deus.
nós concordamos com aquilo que está escrito. A confissão é o método de chamar à existência as coisas que não são como se fossem. Se eu estou doente, guarde isso. Qual deveria ser a minha confissão se eu estou doente? Se eu estou vivendo uma fase difícil na minha vida nessa área? Estou curado pelas feridas de Cristo. Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Estou liberto da autoridade das trevas. O inferno não tem mais autoridade sobre a minha vida, sobre o meu corpo, glória a Deus. Então estou chamando à existência a saúde. Estou chamando à existência, em nome de Jesus, um corpo são e um corpo saudável. Amém? Faça isso. Esse é um exercício que nós vemos, que nós aprendemos na palavra de Deus. Não concorde com as circunstâncias, concorde com a palavra de Deus. Vale o que está escrito. E a Bíblia diz que nós somos curados em Cristo Jesus, que cura é o pão dos filhos, que cura é o direito da nova criatura, porque Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!